Atos capítulo 1. Versículo 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A Bíblia diz que Jesus deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. Porque o que nós esperamos pelo Espírito Santo, na maioria das vezes, é consolo. O que nós esperamos através do Espírito Santo, na maioria das vezes, são os dons, presentes, dádivas. O que nós mais esperamos do Espírito Santo, na maioria das vezes, é virtude. Mas a Bíblia diz que Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo. O Espírito que ele prometera em João 14, em João 16, em Lucas 24, com as mãos estendidas. No capítulo 1, Jesus afirma que o Espírito Santo é uma promessa do Pai, no versículo 4. Fiquem em Jerusalém esperando a promessa do Pai. Mas isso ele diz no 4. E no 2, ele dá mandamentos. Porque a promessa do Espírito Santo se cumpre na vida de quem é sensível aos seus mandamentos. Muitos de nós queremos os mandamentos do Espírito, a promessa do Espírito, ou as promessas do Espírito, mas desprezamos os mandamentos. Quando na verdade deveríamos primeiramente seguir a cronologia do capítulo 1. Versículo 2 fala sobre os mandamentos. Versículo 4 fala sobre as promessas. Existem promessas que se cumprirão, porque Deus é fiel e acabou. Mas existem promessas que dependem sim do meu comportamento. Principalmente no mundo espiritual. Principalmente quando se trata de ser cheio do Espírito. Principalmente quando se trata de ser usado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo só me enche para edificar a noiva. Então ele não vai usar qualquer pessoa para sua noiva, para sua igreja, para sua amada. Ninguém que não obedeça ao Espírito Santo terá desse Espírito dons para ministrar a igreja. É por isso que na nossa geração, na época em que vivemos, falta unção e tem muita invenção. Muita mentira, pouca verdade. Muito subterfúgio, pouca palavra. Por quê? Porque o mandamento do Espírito tem sido desprezado. Então, vamos buscar só as promessas do Espírito. Ok, mas cadê os mandamentos? Algumas igrejas baseiam, alguns pastores de algumas igrejas locais, não a Igreja Universal de Cristo. Igreja Universal não é placa de igreja, não. É a Igreja de Cristo em toda a terra. Muitos líderes isolam textos, principalmente do Antigo Testamento, e só fazem a promessa e se esquecem das ordens, se esquecem dos mandamentos. E Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. A Bíblia está dizendo no versículo 2, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, porque os apóstolos vão liberar a palavra para a igreja primitiva, aos cristãos, e nós somos cristãos. Com todo respeito aos católicos, mas o verdadeiro cristianismo, na forma prática, didática, descritiva, normativa, está no livro de Atos. Atos tem palavras normativas e descritivas. Descritivas são as verdades que Lucas apenas descreveu para nós. Mas existem as palavras normativas, são normas, são leis, são mandamentos para os cristãos. E se não obedecem essas normas, sinto muito, pode ser outra coisa, não é cristão não. O capítulo de número 5, versículo 32, pode anotar, pode memorizar, mas é seguindo esse tema de mandamentos do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 32, o pregador diz assim: nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O
O Espírito Santo não é dado a quem não obedece a Deus. Em algumas religiões tem gente já inventando línguas estranhas. Mas o Espírito Santo não é dado a quem não obedece a Deus. Alguns dizem, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo aqui agora. Aí vem na frente. Aí temos a técnica. Digo nós, pregadores pentecostais. Dá glória, dá glória, dá glória. Glória, 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 glória. Aí o camarada tem a vida inteira na mentira, na rede de esgoto de televisão, na internet, na prostituição, na pornografia. Aí chega aqui e quer ser cheio do Espírito Santo. Ele é dado àqueles que lhe obedecem. Por quê? Porque o Espírito Santo, pastor Júdio, ele tem uma grande ligação com a obediência. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que o Espírito pairava sobre a face das águas. E a terra ali por dentro das águas. O Espírito se move sobre a face das águas, a terra ali no meio das águas. Por isso que Deus faz expansão entre águas e águas para que a terra suja. E o que o Espírito fazia se movendo sobre as águas? Preparando a terra para receber o haja de Deus. Por isso que quando Deus dava ordem, haja luz, houve luz. Deus falou para as águas, faz o peixe. Peixe. Deu ordem à terra, gere plantas, planta. A natureza sempre foi obediente. Por quê? Porque o Espírito sempre agiu na natureza. O profeta que é profeta não consegue discernir o anjo, a jumenta discerne. Porque o Espírito Santo sempre agiu na criação. A Bíblia diz que os animais vieram à arca, enquanto Noé a preparava para o fechamento da mesma, para entrar na arca, se preparava com sua família. Enquanto os homens, acredita-se, zombavam de Noé, os animais simplesmente seguiram a orientação. Corvos levavam comida para Elias, enquanto o reinado queria a sua morte. O homem no trono quer a morte do profeta, mas os corvos lhe traziam alimento, sanduíche, pão e carne. Perceba que o Senhor deu ordem ao vento e ao mar e eles lhe obedeceram. Com Jonas, Deus enviou uma grande tempestade e a natureza obedeceu. Um bichinho, uma aboboreira cresce, obedecendo a ordem de Deus. O bichinho come a aboboreira. Perceba que a natureza tem facilidade de obedecer a ordem de Deus. Aí tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, não obedece, eu não entendo. Se você é cheio do Espírito Santo, você obedece. E se você obedece, você terá o enchimento, os dons e o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo tem uma ligação com obediência. Versículo 32. Deus deu àqueles... Olha eu falando igual carioca, 32. Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo está ligado à obediência. Então, são mandamentos do Espírito. Se Ele manda é porque Ele é Senhor. Se Ele manda é porque Ele pode. Se Ele manda é porque Ele é Deus. No capítulo de número 10, Pedro tem uma visão, que o significado dessa visão, eu já preguei sobre essa visão aqui, o significado dessa visão é Deus dizendo a Pedro que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, já estão preparados para receber o Evangelho. E Pedro resiste. Pedro diz, não vou, não acredito, não quero. Isso é coisa imunda. E aí, os empregados de um gentil vêm até a casa de Pedro, por ordem desse gentil, para levar Pedro na casa dele, do chefe, para Pedro pregar para esse gentil. E enquanto Pedro ainda está no terraço resistindo, diz a Bíblia no versículo 19 do capítulo 10, pensando Pedro naquela visão. Me ajuda, diga pensando. Olha aqui, olha como o Espírito Santo conhece os nossos pensamentos. Pensando Pedro naquela visão, o Espírito lhe ordenou: eis que 3 varões te buscam. Levanta, desce, vai com eles e não duvide, porque fui eu quem os enviei aqui. Ou seja, Pedro, eu quero que você vá pregar para quem não é judeu. Eu quero que você vá pregar aos gentios. O Espírito Santo está dando a ordem para que a promessa do capítulo 1 seja cumprida. A ordem do capítulo 1 seja cumprida.
Porque Jesus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. No capítulo 8, Samaria já tinha sido evangelizada. Só que eles param ali por causa da perseguição. Deus os enviou até Samaria. Mas Pedro quer pregar só ali em Jerusalém para quem é judeu. O Espírito Santo disse: não, desce, vai com eles e não duvide. Essa ordem vai com eles está quebrando o protocolo do sistema judaico, porque não podia se misturar. Para você entender que isso é tão sério, no capítulo 11 teve reunião, teve uma convenção, teve uma reunião de obreiro. O pastor Pedro está indo pregar para quem não é judeu. Aí Pedro teve que explicar tudo, e ele explicou no versículo 12 do capítulo 11. Foi o Espírito Santo que mandou eu ir com eles. O Espírito Santo ainda falou para eu não duvidar. Aí Pedro diz assim: esses 6 irmãos aqui foram comigo. Ou seja, Pedro nem foi sozinho para evitar o escândalo, mas foi o Espírito Santo que deu a ordem para Pedro sair daquele ambiente limitado, alcançar os gentios com a palavra da salvação. O Espírito Santo, através da ordem dada aos apóstolos para que o evangelho fosse pregado a quem não é judeu, o Espírito Santo trouxe o evangelho até nós. Porque se ficasse só com os judeus, nós que somos gentios não alcançaríamos a salvação e a libertação em Cristo Jesus. Capítulo de número 13, olha o Espírito Santo ordenando de novo. Capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja estava servindo ao Senhor, e a Bíblia diz que eles serviam ao Senhor jejuando. Quero abrir parênteses aqui para quem não veio no Consolidando. Tem gente que diz que é pecado o outro saber que eu estou jejuando. Aí eu me pergunto como que essa igreja aqui inteira servia ao Senhor, servindo eles ao Senhor e jejuando. O Espírito Santo disse: para que toda a igreja estivesse num propósito de jejum, um deveria saber que o outro estava em jejum. O que Jesus ensina para a gente não ficar falando, tocando trombeta, é falar que está jejuando com o desejo de se mostrar mais espiritual que o outro. Agora, se você na sua simplicidade simplesmente disser: não quero almoçar, eu estou em jejum, eu estou na bênção, estou em consagração, você não pecou nada. Isso é tudo bobagem que o povo inventa. Agora, se a sua intenção é mostrar que você é mais espiritual do que quem está comendo, aí você já desobedeceu ao ensinamento de Cristo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me. Fala comigo: apartai-me. Eles, Barnabé e Saulo, serão enviados. Mas antes que sejam enviados, o Espírito Santo disse: aparta para mim. Separa para mim. Deixa eles mais comigo. Separai-me. Porque antes que Deus te envie aos homens, Deus te chama para si. Aí a ordem do Espírito Santo é: separai-me Barnabé e a Saulo. Você percebe que Saulo é o mesmo Paulo, e esses camaradas dominam. Para de falar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, que isso não é bíblico. Aí está aí no capítulo 13, versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos. Ou seja, ele tinha esses 2 nomes. Eu sei que o Senhor mudou de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel e outros. Mas aqui Deus não mudou o nome do camarada. Não está escrito isso não. Ele tinha ambos os nomes. Só que você sabe que Paulo é o cara, Paulo é o top, mas o Espírito Santo diz: primeiro Barnabé, depois Saulo. Porque no capítulo 9 é Barnabé que acredita em Paulo. Capítulo 11 é Barnabé que acredita em Paulo. Aí no capítulo 13 o Espírito Santo diz: quem vai liderar esse negócio é Barnabé.